maneira possível em suas cadeiras e tentem relaxar. Tentem, de verdade, limpar as mentes e os corações e se deixar abraçar pela energia da espiritualidade amiga que aqui já se encontra, nos amparando e nos abraçando, cuidando de cada um de nós, dentro das nossas necessidades, dentro das nossas fragilidades. Mas também temos muita coisa de bom a oferecer. Então, vamos unir todos os nossos corações e reavivar a energia do amor, da caridade, da fraternidade, da esperança. Vamos nos deixar levar pela chama da fé. Agradecendo a Deus por estarmos aqui. Abraçar Jesus e percebê-lo como nosso mestre, como nosso guia e nosso modelo. Agradecer a Mãe Maria, que com seu amor incondicional nos abraça e nos conduz na estrada do bem. Vamos olhar para Francisco de Assis, o patrono desta casa, e perceber que a renúncia que ele fez da vida dele nos mostra que é só através da caridade que nós temos a salvação, e somente através do amor nós vamos nos curar. Então vamos todos juntos agradecer a Deus e nos elevar neste momento para que a luz resplandeça dentro de nós e clareie as nossas dúvidas, acalme as nossas aflições, nos encoraja para seguir em frente e nos abasteça de fé, de amor e de caridade. Vamos todos juntos, meus irmãos, de corações unidos, agradecer ao Pai e seguir em frente, porque não vai ter ninguém, nenhum filho, que será desamparado. Vamos confiar e agradecer e ter coragem para continuar nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Continuar com vocês hoje. Já está tudo bem. Acho que está tudo bem. Então é o seguinte, ó. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema. Eu até fiz algumas anotações aqui. Hoje eu quero falar de um tema para vocês que eu vou chamá-los de a vida antes da vida. E para que a gente possa começar a falar sobre esse tema, vamos entender o início da vida? Todos nós aqui temos uma vida, né? E esse início de vida? Será que o início das nossas vidas, o início da minha vida foi quando eu nasci? No dia 9 de maio de 1966?
Será que esse é o início da minha vida? Será que o início das nossas vidas é quando a gente chega a esse mundo? Lá, aquele bebezinho bonitinho, todo mundo faz maior alegria, né? Toda chegada de um bebê é uma festa. A gente sabe que não, né? Porque o que marca o início das nossas vidas foi quando Deus nos criou. E Deus nos criou únicos, né? Nós somos únicos. E Ele nos criou como espíritos. Quando que Ele fez isso? Ainda não sabemos. Mas Ele nos criou, a cada um de nós, de forma simples e ignorante. Ou seja, nós somos criados sem ser bons e nem ser maus. Só que aí começou-se as jornadas. E aí a gente foi construindo o que somos hoje. E é interessante que quando a gente fala em começou-se as jornadas, na doutrina espírita, e eu diria que a maior parte da humanidade acredita na reencarnação, tá? Cada um com o seu conceito, cada um com a sua filosofia ou sua religião, mas não é só a doutrina espírita que acredita na reencarnação, tem outros que acreditam, certo? Os espiritualistas também acreditam muito. Só que é interessante que eu ouço muito, e já falei também, eu também já usei esses termos, que a gente fala assim, nós temos várias vidas. E a reencarnação nos mostra que não é assim. Nós temos uma vida. Uma única vida. O que nós temos são várias experiências reencarnatórias, da qual agora nós estamos vivendo mais uma, certo? Por isso que nós estamos aqui. E nessas experiências que nós temos, nessas jornadas, nesses nossos a gente vê em volta, essa coisa toda, a gente vai vivenciando experiências. Uma hora eu venho mulher, uma hora eu venho homem, uma hora eu venho alto, outra hora eu venho baixo, uma hora eu venho rico, outra hora eu venho pobre, uma hora eu nasço numa metrópole muito grande, por hora, e outra vez eu venho e nasço num vilarejo pequenininho. E a gente vai vivenciando essa diversidade que a gente chama de biotipos. E vai criando as nossas experiências. E vai se tornando bons ou não muito bons. Atualmente, aqui no planeta Terra, as pessoas não são totalmente boas. Nós temos ainda uma bagagem da maldade. Todos nós temos. Mas está tudo bem, porque a gente está caminhando, né? Quanto mais a gente luta para não deixar que essa maldade tome conta, mais a gente está avançando para a nossa evolução. Só que para que tudo isso aconteça, eu preciso chegar aonde, gente? Em uma família. Se eu não tiver uma família que me acolha, aí sim vem o nascimento lá do berço. As minhas existências não ocorrem, eu preciso de uma família. E essa família, como eu tenho a minha e cada um de vocês tem a de vocês, nada mais é do que o encontro de espíritos, encontro de almas, que nem sempre são muito afins, né? Porque são os nossos desafios. Os nossos desafios, eles começam literalmente dentro das nossas casas. E Deus é tão maravilhoso porque Ele fala o seguinte: vá nesse seio familiar, mas a tua lembrança
não será avivada. Ou seja, você não vai ter lembranças do que aconteceu. E que bom, porque já pensou, vamos criar uma situação. Se Luciano, eu tenho 3 filhos. Já pensou se eu descubro que uma das minhas filhas foi a minha rival num relacionamento? E que isso gerou até morte? Isso pode acontecer. Aí é tão bonito que Deus fala assim: agora você volta e você vai ser mãe dela. E aí, quando ela nasce, que eu a tomo nos braços, o amor explode. Porque ser mãe realmente é saber o que é amar. Não estou desmerecendo os pais. Porque eu também sei que tem muito, né não? Que também explode o coração. E assim a gente vai vivendo as nossas existências, com as nossas famílias, né? Com os nossos ajustes, com os nossos desajustes. E agora, por que eu trouxe esse tema? E por que eu cheguei na família? Porque é conhecimento de todos nós, infelizmente, que aí há 10 dias atrás, mais ou menos, houve aquele massacre no Rio de Janeiro. E foi um grande massacre. Os números ainda são muito diversos, mas eu vou me basear no que eu peguei agora, hoje, inclusive, que eu queria trazer alguns números. 139 pessoas desencarnaram. E aí a mídia está falando o seguinte, que desses 139, 115 era contraventor. Ou seja, eram pessoas que a sociedade não queria, né? Não aprovava, digamos assim, né, Joana? Não cabe a mim julgá-los. Não cabe a mim julgá-los. Porque se Deus assim não o faz, quem sou eu para fazer alguma coisa? Mas por que eu trouxe esse tema? Porque o que me chamou muita atenção foi uma mãe que está viralizando na internet. Uma mãe preta da comunidade. E ela fala mais ou menos assim: eu sou mãe de 2 filhos, um menino e uma menina. Eu sou trabalhadora, eu tenho uma MEI, eu batalho todos os dias, eu luto para levar o pão de cada dia. E eu nunca provei a vida do meu filho. Eu nunca apoiei as coisas erradas que ele fazia. Eu nunca dei apoio a ele. Mas eu nunca deixei de ser mãe. E se aquela mãe, eu tô tentando reproduzir o que ela falou, tá? E se aquela mãe do policial que morreu está sofrendo, eu também estou. Porque a dor, meus queridos, e agora quem está falando sou eu, a dor é o único fator que nos iguala. Se eu sinto uma cólica renal, eu, Luciane, eu vou ter a mesma dor que a mulher mais milionária do planeta também vai sentir se tiver uma cólica renal. Ela pode ter um tratamento diferente do meu, provavelmente terá, mas a dor é a mesma. Então, a dor de perder um filho é igual em qualquer classe social. Então, a gente precisa ter um olhar um pouco mais amoroso e menos punitivo, né, para certas situações. E eu volto a dizer. Desculpa te interromper. A minha mãe perdeu a minha irmã
Com 15 anos, passou 3 meses e ela faleceu. Pois é, não aguentou, né? Não aguentou. Porque, assim, eu não estou, mais uma vez, eu quero deixar isso muito claro. Em hipótese alguma, eu também não apoio o estilo de vida que eles levaram, né? Que eles levam. Não é isso. Mas o meu olhar não pode ser condenador. Eles são filhos de Deus. E eles são meus irmãos. E por que eu estou falando isso agora? Porque isso me faz lembrar de uma passagem de Jesus. Jesus, quando ele estava aqui na Terra, ele estava falando para uma multidão, e estava uma multidão assim, em volta dele, e ele estava falando, nisso, chega uma pessoa e fala assim para ele: Jesus, sua mãe e seus irmãos querem falar com você, né, com o senhor, e eles não estão conseguindo chegar. Jesus, com aquele olhar tão doce que ele sempre teve, né, mas ao mesmo tempo tão determinado na sua fala, ele olha para a pessoa e fala assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E a pessoa fica meio surpresa, né, com a resposta. E aí ele olha para aquela multidão e para os discípulos que estavam em volta dele e fala assim: aqui estão meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Porque todo aquele que vivenciar a palavra de Deus e seguir o caminho dele, será meu irmão, será minha irmã, será minha mãe. E trazendo isso para a nossa doutrina, Tainara, quem é essa criança que está aqui? É seu filho, não é? Lindo, por sinal. Ele é seu filho nesta existência. Mas nós não temos filhos. Nós não temos maridos e nós não temos irmãos de sangue, gente. Todos vocês são meus irmãos. E todos vocês podem ser meus filhos. Como eu posso ser de vocês? E a gente precisa entender isso de uma vez por todas. E não esquecer que nós temos um compromisso com os nossos filhos que nos chegam, né? Claro. Mas também compreender como essa mãe que está aí viralizando na internet, que ela fez de tudo para o filho não seguir o caminho errado. E nós temos que ter a consciência de que cada um de nós somos espíritos únicos. E que nós temos livre-arbítrio. E nós temos escolhas. E vai chegar uma hora que eu, Joana, e cada um de vocês aqui que é pai e que é mãe, a gente não tem mais acesso aos nossos filhos terrenos. Porque eles têm a vida deles. Eles têm as escolhas deles. O que nós podemos, sim, quanto pequenos, que está aí a grande lição que Jesus nos trouxe: vinde a mim, as criancinhas. É buscar o melhor nesta idade. É conduzi-los para o caminho do bem, enquanto pequenos e até adolescentes. Mas quando cresce, eles seguem o caminho deles. E está tudo bem. Eles não vão ser desamparados por Deus. E nós, quanto pais, não podemos deixar de amá-los. A gente só não pode apoiar o que não é certo. Mas deixar de amar? Deus deixa de nos amar porque erramos? Deus desiste de mim, desiste de você porque erramos? Porque viramos as costas para Ele? Porque deixamos de seguir o caminho que Ele falou que era o melhor? Quantas vezes nós fazemos isso, gente? Quantas vezes Ele fala para a gente, vai por aqui, a gente fala,
não sabe de nada, eu vou aqui. Então eu trouxe o tema A Vida Antes da Vida, porque a nossa vida não se resume ao berço até o túmulo. Ela é muito mais que isso. E cabe a nós aproveitar a oportunidade e abraçar de verdade aqueles que estão com a gente, porque nos facilita nas nossas jornadas. Porque se eu fizer mal para o Edson, além de eu fazer mal, além de eu machucá-lo, além de eu deixá-lo triste, eu estou me machucando e estou me tornando uma pessoa infeliz. Mas cada vez que eu fizer algo de bom para o Edson, eu também estou trazendo algo de bom para mim e estou me tornando uma pessoa feliz. Então a lição de hoje é essa. Qual é a vida antes da minha vida? Beijo no coração de todos. Que a paz reine no coração de vocês. Que o olhar de vocês se torne cada vez mais doce para aquele que está ao seu lado. E que a semana seja gloriosa. Fiquem com Deus. Beijo.